a terra, copia solo. Ah, aqui esse mato não é isso não, o mato tá longe. Só pousar daqui pra lá, ó. Assim que começou o fogo, o caminhão atolou na areia, né? O motorista deve ter forçado para sair, pegou fogo no caminhão e começou esse grande incêndio. Se propagou rapidamente, queimando uma área já bastante considerável. Ainda está em atividade o fogo, então não adianta medir. Nós vamos mandar contra o fogo. Nós estamos no período de seca e o maquinário é importantíssimo para abrir uma linha de defesa e para que o brigadista possa fazer uma queima de expansão, porque quando o fogo chegar naquela área da abertura da linha, já não tenha material combustível para queimar. Isso é uma técnica de combate, e que é bastante utilizado quando tem pouca água. Quando a gente fecha todo esse perímetro do fogo, podemos declarar fogo controlado. Não quer dizer que ele apagou, mas ele está confinado dentro de uma área e possivelmente ele não vai sair desse perímetro que foi trabalhado. O fogo tá feio, hein? Eu falei pra eles cuidar ali que é o perigoso. Esses caras conhecem lá onde eles vão? Tá, eu te aviso, se precisar eu te aviso. Vamos lá naquele fogo ali? Bora. Cuidado, ele tá tempo aí pra lá, que esse fogo aí. Você não dormiu? Não, eu descansei à noite, uma horinha só. Caralho, tá vendo o que eu tô falando? Acabei de falar. Acabei de falar. Não copiei. Olha, escuta. Aí, ó. Hã? Olha lá, achei. Ele veio por dentro do mato. Pegar essa área aqui agora. Olha lá, tá soltando um monte aqui ó, de faísquinha, ó. Olha, tá indo longe, cara. Tá, boa. Você é louco, cara. Você foi embora com esse parceiro pra lá, ó. Vamos pra cá! Pra cá! Precisando de ajuda aqui, gurizada. Sai do fogo, sai da fumaça, vem pra cá, desse lado. Eu vou tirar o carro de lá, ó. Assim. Ó, você tá com um equipamento aí? Tem algum bombeiro na escuta aí? Tem, cara. Pode ser pipa, grade, qualquer coisa aqui. É bom pra apagar ele, pra cortar na grade ou no pipa, pode ser também, cara. Mas o pipa não vai ter água. Ali o bombeiro chegou com a água ali. E aquele lá? Não, vai jogar água ali, ó. Tá o pipa lá, tá olhando pra fora já. Da aviação. É, aquele já tá lá, ó. Tá escuro, cara. Não dá pra chegar não. Quem que vai descer pra lá? Enquanto tiver fogo aqui, eu não saio daqui não. E aqueles focos que estão ali?
Só que daí tem que apagar agora, né? Tá isolado ele, velho. Usado nada, enquanto não apagar, eu não saio daqui não, cara. Esse é o espírito do guerreiro. Guerreiro, hein? Nervosismo mesmo. Fogo, nós tentamos cercar ele tudo que é jeito com contra-fogo, mas o vento foi muito forte, ele virava de rota toda hora assim, nós perdemos o controle dele, ele esparramou, foi para os fazendas vizinhas e agora nós estamos já só cuidando para ele não queimar o que sobrou. Quando pega, ele vem perto mesmo, ele vem bravo, ele vem para pegar mesmo, ele não tem dó de ninguém não. Vai chegar no portão. Mas o fogo tá chegando aí já? Ah, pô, tio. Vai ser foda, ele já cercou já, hein? Pra trás ou pra frente? Vai ter que ser pra trás. Ele vai pular. Porque ele vai pular ali, ó. Ele vai pular. Se pular, nós estamos fodidos. Já pulou. Já voltei, já. Não dá pra ir não, olha essa fumaça aí, ó. Pode voltar. Vai lá, parede de uns 5 metros ali, ó. Ó, tá querendo pegar fogo lá, nós estava lá de novo, ó. Na escuta. Isso aqui é capim nativo. A caimã tá aqui. A caimã, essa área queimou bastante, que eles fizeram manejo. A gente acabou de fazer aqui a técnica, toda liderada aqui pela turma do Pé Leve Fogo, da queima de expansão. Então tem um fogo vindo de lá, dá pra ver ele aqui bem próximo, queimando a serrapilheira aqui. Esse fogo já tinha encontrado o primeiro acero que foi feito aqui. Então esse fogo vai encontrar aquele fogo que vinha queimando e a gente vai conseguir preservar o nosso objetivo, que é toda essa área aqui que está ainda livre de fogo. E aí, assim a gente pretende que ela continue. A paz não vence, né? O início do fogo, a gente está trazendo materiais para fazer as construções da Escola Pantaneira, aqui na Tupaceretã. E as rodovias são muito difíceis para nós, porque é uma área que é muito arenosa, então tem muita dificuldade para chegar material para nós aqui. Pelos caminhões sozinhos, eles não chegam aqui na propriedade para manter os materiais para a construção da Escola Pantaneira. É uma dificuldade muito enorme. Eles retornaram e no retorno ocorreu essa tragédia de pegar fogo no caminhão. O pneu patinou no capim seco e veio a acionar um fogo muito brabo. Caraca, colocou fogo na fazenda ainda de tudo também, né? Os dois ao mesmo tempo. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai. Meia hora o incêndio já tinha tomado a maior parte da pastagem da Tupã. Fomos acionados e viemos para o combate, mas já tinha queimado mais de 400 a 500 hectares em mais de meia hora. A Inhacolândia aqui para nós ela é uma área que tem muitas salinas e muitas baías. Tem muitas baías, muitas salinas que já não tem mais nada, só está na terra, já acabou a água. Um estudo do MEP Biomas mostra que de 1985 a 2021 houve uma redução de área coberta por água no Pantanal de ordem de 61%. Então há um oferecimento maior de um combustível seco, sem a água, a mudança brusca de direção do vento que dificulta no combate, o fogo de um comportamento mais extremo, chamas de 4, 5, 6 metros de altura. O pessoal do IBAMA chegou
após 24 horas. E o pessoal do bombeiro chegou após 48 horas. Tivemos muito atraso nosso e bombeiros, essas partes, seria que tenha assim, um acionamento imediato e máximo em 4 horas, 5 horas. A gente está se sentindo como está combatendo uma guerra contra o fogo. Da escuta, prossiga. A gente está aqui com 20 pessoas, maquinário, 3 air tractor lançando água. Ontem o caça da FAB lançando 12 mil litros, foram 4 lançamentos. Os air tractors hoje o dia inteiro, foram dezenas de lançamentos. Mesmo assim, ele tem vencido a nossa estratégia, tem pulado aceros, tem ganhado áreas de mata, áreas de capim nativo ainda acumulado. E agora ele está com uma situação crítica em 2 fazendas, né, controlada em outras 2. E agora é uma quinta, né, que fez um foco, pulou recentemente. Então a situação ela ainda não está controlada, ela é crítica. E de fato, né, ele vem testando a nossa preparação, a nossa estratégia, mostrando que ela é insuficiente, que a gente precisa melhorar muito para os próximos anos, justamente para atender esse desafio. A temporada de incêndio no Pantanal começa no meados do mês de agosto, estende para setembro, que é o pior mês. Esse ano começou a temporada de incêndio florestal no mês de junho, que normalmente é o mês que a gente utiliza para preparar a brigada para a temporada do incêndio. Desde o primeiro dia, em 1º de junho, a brigada já começou combatendo fogo aqui próximo de Corumbá, no município de Ladário, numa área de proteção ambiental chamada Bahia Negra. E já queimou bastante no mês de junho, né? Foi um recorde do mês de junho de todos os tempos. Sem foco, sem chama, por pelo menos uns 10 dias. E agora está retornando na maioria das áreas. Aí, bem aqui onde começou... O pantaneiro ele recebeu um legado de gerações de como manejar o fogo. Quais eram as condições climáticas, onde, como. Isso sempre, inclusive, na minha experiência como policial ambiental, nós sempre respeitamos, porque era algo que tinha um controle. Porque o maior prejudicado na falta de controle é o próprio fazendeiro, né? Quando ele vê queimar cercas que custam muito caro, quando ele vê queimar sua própria produção. O outro que é muito crítico e talvez nós tenhamos aí que dedicar um esforço maior, que são as comunidades ribeirinhas, porque ainda hoje há a cultura de usar o fogo para queimar o lixo. O manejo do mel, o manejo da isca e até a queima da roça para o plantio. 97% dos focos de calor são ocasionados pelo homem. Já começaram o trabalho de perícia, de levantamento de origem e causa dos incêndios e buscar os responsáveis por esse grande incêndio florestal. Eu embarquei um gado lá no porto e estava descendo para Corumbá. Quando eu estava passando por aqui, eu avistei na margem ali, naquela mata ali, um foco de incêndio já bem no início, começando a levantar a fumaça, e a gente parou, tirou até umas fotos. Foi um rapaz que foi tirar o mel, né, que é o de costume mesmo, aqui do ribeirinho, né? O próprio rapaz contou que caiu um pedaço do cupim no chão com a brasa. Aí foi se alastrando muito rápido. Uma parte
A gente costuma falar descer, porque desceu sentido Rio Paraguai, a borda, que foi até em frente da escola. Tá aqui na frente da escola, gente. Aqui é a escola, pessoal. Escola. Apocalipse. A gente estava com crianças na escola, a gente já começou a ver o fogo chegando. Quando o fogo estava pegando aqui na frente, o Preve Fogo parou aqui e falou que a gente precisava evacuar com todas as crianças. A gente estava correndo risco do fogo pular. Os brigadistas combatendo ele a madrugada inteira, para não passar para cá. A gente só conseguiu evacuar com as crianças no outro dia de manhã. Então foi uma noite de muita aflição, de cair minha ficha mesmo que a gente foi dominado, assim, 100%. Outro dia a gente fez um sobrevoo já para ver como é que estava a posição dele. E eu já estava bem grande, já bem espalhado. E aí quando chegou numa parte que a gente teve acesso daqui da fazenda, nós começamos a fazer acero próximo do fogo já, cortando o fogo, combatendo, né? A gente forma uma brigada aqui mesmo da fazenda, junta todo o pessoal, a prioridade é apagar o fogo. Fogo queimando em cima da água da baía. Passamos mais de 20 dias assim direto, sabe? Gente. Todo mundo tá com problemas respiratórios, alunos, professores, todos os funcionários, e o fogo tá assim aumentando numa proporção sem igual. O maior impacto que a gente sente foi perceber as crianças já achando que isso é normal. Começaram a tornar isso natural. Isso é o nosso maior desafio enquanto educação mesmo de crianças da população ribeirinha. Mostrar o quanto isso não é normal e que isso não pode acontecer. Deseducar esse olhar costumeiro, porque é a geração que a gente está educando para o futuro, né? Nádia tá com carão também. Eu nasci e criei no Pantanal, né? Vamos dizer, desde criança, o que eu vejo no Pantanal tá tendo uma mudança bem drástica, vamos dizer, né? Porque lugar que era pra gente estar andando, vamos dizer, de barco, a gente tá andando de caminhonete, trator, tá levantando poeira, né? Que era pra estar com 2 metros de água, tá seco. Agora, nessa época. As chuvas não tem. Nós estamos já fechando 90 dias sem chuva. E sem nada mesmo. Árvore, bicho, tudo sofre com isso, né? A relação do pantaneiro com o fogo sempre existiu, porque o fogo ele é essencial ali para muitas atividades, por exemplo, para queimar o lixo, porque não tem ninguém que venha buscar esse lixo, não tem sistema nenhum de lixo, precisa queimar o lixo, porque é melhor ele queimar num fogo controlado e ensinar a fazer esse fogo controlado do que jogar no rio, para catar mel, para abrir pasto. Então, esse fogo ele sempre existiu na vida do pantaneiro, mas num Pantanal diferente do que a gente vê agora. Quando a gente pensa no Pantanal seco do jeito que está, sem as grandes baías, com o rio muito baixo, com os corichos secando, não tem água para contenção de danos. Então a relação com o fogo também precisa ser completamente diferente do que era há 5 anos atrás.
os urubu voando lá, é porque a onça comeu algum bicho lá. O Pantanal tem seus segredos. Desde os tempos dos meus avós, usava o fogo para tirar o mel. O fazendeiro usa para queimar o pasto, para nascer o capim novo para o gado comer. O fogo, todas, quase às vezes, que nasce no Pantanal é pela mão do homem. Eu vivo de coletar isca. A gente usava o cupim para fazer a fumaça, para espantar os pernilongos, para a tuvira vir comer ali, porque a tuvira só sai à noite. Então, hoje a gente achou um manejo melhor para pegar essa isca sem precisar usar o fogo. Que é usando o giclê. A gente vai lá, abre o buraco de dia, bota o giclê lá cevadinho, deixa lá de manhã cedo, vai lá e pega as iscas que já foram capturadas, que tá lá no giclê. Então, paramos de usar o fogo para pega da isca. A abelha, a gente tirava a abelha. Usava-se o fogo para fazer a fumaça, para a abelha espantar, para a gente coletar aquela abelha, aquele mel. E hoje a gente está coletando mel do apiário, sem precisar usar fogo para capturar o mel. Porque hoje nós temos um macacão, temos um equipamento que não precisamos de usar o fogo. Nós tiramos nosso sustento da natureza. Então vamos ter mais conhecimento de usar menos o fogo. Não custa nada, é bem melhor o manejo, menos sofrido. E você não está tacando fogo, você não está criando fogo. Como eu e a minha família achamos uma maneira de evitar o fogo, a gente mudou. Então o fazendeiro também está na hora dele parar e ver que ele tem que preservar o Pantanal. Nasci aqui, acabei de criar meus filhos tudo aqui. Então aqui é um pedaço de mim. Aí falam, tá acabando, o mundo tá acabando, mas é o próprio homem que tá acabando com o mundo, é o próprio ser humano. O fogo no Pantanal, ele passa de uma vez. Nos campos, na floresta mais alta, ele vem comendo tudo. Ele queima com tanta força que não sobra nem o carvão. Tudo vira cinzas. Tudo assim fica branco, parece que nevou. E aí andando no meio dessa floresta calcinada, totalmente devastada, a gente viu uma mancha marrom assim na beira da estrada, meio longe assim, num campo já totalmente queimado. Quando a gente viu, era um veado morto. A gente encontrava até ave carbonizada nos galhos, quer dizer, nem a ave conseguiu voar. E aí a gente começou a olhar em volta e a hora que eu vi assim, parecia uma figura humana, que era um bugio meio que se arrastando assim, você vê que ele estava fazendo um esforço para tentar fugir do fogo. Até os animais mais rápidos, mais espertos, eles não conseguem escapar. Você imagina a intensidade com que esse fogo passou nessas regiões. Em 2024, a gente fez a exposição Água, Pantanal, Fogo. A ideia da exposição era mostrar o Pantanal, tanto na sua exuberância,
mostrando as fotos maravilhosas do Luciano, mostrando essa relação com a água, com os bichos. E, por outro lado, mostrar as ameaças que cercam o bioma. E olha o que a gente está fazendo com ele. Então, pode ser que a gente não consiga repetir a exposição com o mesmo título. Seja uma exposição só com fotos de fogo. Fogo, Pantanal, fogo. Eu vi um bicho daquele andando ali, tudo queimado. E o que ele vai comer? Não tem o que ele comer. Sem vida, um Pantanal sem vida. Só quem viu esse aqui verde. É uma dor no coração agora. Esse fogo surgiu lá da Bolívia, né? Da Bolívia ele veio alastrando e aí chegou aqui para nós um fogo sem controle. Animal morreu queimado. A gente tentou combater tudo, não teve jeito. Foi o momento mais terrorizante que nós tivemos aqui na fazenda. Não teve controle mais, nós vai acero, vai água e não conseguimos controlar e ele atropelando nós. Foi levando nós assim como se ele estivesse empurrando nós, assim, uma guerra que nós estávamos perdendo. Aquele dia eu senti medo. Eu achei que ia ser o fim aquele dia, hein? Eu sinto de não ter força para proteger essa natureza. Você tentar combater o fogo, você volta de lá, o fogo devastou tudo. Você perdeu a guerra, você volta de lá mais destruído do que a floresta. Pantanal, ele é um desses biomas que está sendo impactado, mas é um fenômeno global, né, o que está acontecendo. Eu fui para a região do Peru, na Cordilheira Blanca, que é um lugar onde as geleiras estão derretendo. É muito visível, é muito explícito a seca na Amazônia. Cenas que você fala, não, isso aqui não é um ambiente tropical amazônico, o maior rio do mundo. O Solimões, o ano passado e esse ano, parte do rio virou deserto. Mas talvez no Brasil, o Pantanal seja o bioma mais sensível. E talvez onde seja mais visível os impactos
não só das mudanças climáticas, mas também o impacto das ações humanas. Faz o lançamento um pouco atrás do caminhão onde pulou. Vem despejando água até aqui até no caminhão, se der. Ok? Belo lançamento, piloto. Nós vamos ter que viver e conviver a partir de agora são os extremos climáticos. O Pantanal mudou, o mundo mudou e nós temos que mudar junto. Esse, por exemplo, tem quantos hectares? Vai ver até as fumaças aqui. Olha a Corumbá aí, ó, pegando fogo. Ó. No Pantanal, 90% das áreas são áreas privadas, de fazendas consolidadas há séculos. Então a gente sabe quem são os proprietários. Começou um incêndio, se ele for criminoso, vai ter multa, vai ter processo criminal e vai ter reparação do dano. Ainda que ele não seja criminoso, mesmo nesses casos, a partir de agora, onde começa um incêndio, é aberta uma investigação pelo Ministério Público. Para quê? Para chamar esse proprietário para que ele adote medidas preventivas para o próximo ano. Acero, treinamento de funcionário para brigadas. Por quê? Porque nós não temos como trabalhar a prevenção do incêndio do Pantanal sem ter o proprietário como parceiro. Ao nosso ver, isso que a gente começou a construir bastante a partir de 2020, uma estratégia de combate ao fogo por propriedade. É só seguir essa estradinha aqui, né? Porque o primeiro combate em incêndios de grandes proporções florestais é o principal. Porque depois que você perde o controle, é humanamente impossível você apagar um incêndio daquele tamanho, só a chuva vai apagar literalmente. Então a nossa estratégia em 2020 foi treinar brigadas privadas, fornecer equipamento para eles, para que começou incêndio, eles vão e fazem um primeiro combate. Se eles não apagam, eles pelo menos vão debelar e evitar que o incêndio fique muito grande. Com isso acontecendo, dá tempo dos bombeiros e do prédio-fogo do IBAMA chegar. Essa foi a estratégia lá. Eu acho que a partir desse ano a gente vai ter que evoluir nessa estratégia. Esse incêndio que acometeu aqui essa região, ele foi um dos 3 piores incêndios do Pantanal esse ano. É um incêndio que começou na região da Ecolândia, com um acidente com um caminhão. Ele queimou ao todo cerca de 280 mil hectares. Ele atravessou Rio Negro, Rio Aquidauana, chegou até essa comunidade, povoado do Salobra, onde nós estamos agora fazendo o treinamento da brigada aqui da comunidade. As pessoas sofreram muito aqui com fumaça, com perdas. Se viram de fato cercadas pelo fogo. Olha só o estrago no Pantanal, moçada. Bem ao fundo de casa aqui. A altura do fogo aí. Em 2020, nós tivemos um cenário de incêndio sem precedente no Pantanal. Então, realmente foi um verdadeiro desastre. Nós tivemos 26% da área do Pantanal, mais de 1/4 do bioma queimado. E ninguém estava preparado para isso. O Pantanal estava abandonado. O governo da época não se empenhou, na verdade deixou correr. E os próprios fazendeiros, eu acho que também estavam menos preparados. 2020 foi um susto. Mais calor, mais umidade, mais vento, ainda assim nosso resultado foi melhor em 2024. Justamente por conta de mais pessoas treinadas, mais investimento do Estado, do governo federal e da união desses esforços. É ruim, mas muito melhor do que 2020.
Nós ainda temos focos de calor ativo, mesmo já com as chuvas começando no Pantanal. Então existem áreas de turfa, áreas com fogo subterrâneo. A próxima temporada promete também ser uma temporada muito difícil. A gente pode ter ainda meses, né, com focos persistindo, ainda que com chuvas e com monitoramento local. Olha, o mesmo lobinho que nós vimos está bem recuperado. Já está correndo, já está subindo o morro. Esse aí que é uma alegria para a gente, que você vê o bicho que está recuperando, né? Aí espero que nosso Pantanal também seja a mesma coisa, né? Porque a gente convive, a gente precisa disso aqui para a gente viver. Esse é nosso Pantanal. Eu acredito no Pantanal.